vamos ajudar, porque essa live aqui, primeiro, ela esclarece o público, que eu acho que uma das coisas mais importantes é o espírito de trabalho do nosso canal. Segundo, também, eu acho que ela ajuda as Forças Armadas, porque nós estamos mostrando um lado que ou o pessoal talvez não ache tão importante mostrar, ou talvez não consiga fazer com tanta habilidade. Mas a gente quer mostrar que isso aí é uma falácia, isso é lenda, a lei mudou completamente. E é o que o doutor Zé Batista vai explicar agora. Zé, está contigo aí. Bem, a medida provisória 2215-10 do ano de 2001, ela acabou com a pensão vitalícia da filha. Entretanto, ela criou uma espécie de regra de transição, privilegiando o direito adquirido. O direito adquirido de quem? Primeiro, estabeleceu-se um marco temporal. A data é 29 de dezembro de 2000. Então, aquelas filhas de militares que já eram pensionistas militares até 29 de dezembro de 2000, elas continuaram a ser pensionistas vitalícias, porque elas já tinham esse direito. Isso foi para privilegiar o direito adquirido. Também, buscando privilegiar o direito adquirido, foi preservado o direito dos militares. Então, aquele que era militar na data de 29 de dezembro de 2000, ele teve o direito de escolha. Ele pôde escolher em preservar ou não o direito de pensão vitalícia para suas filhas, mesmo que ele viesse a falecer, obviamente, após essa data limite, mediante uma contribuição específica. Mas não entendi. Disso já não tem mais esse direito, né, Zé? Exatamente. Disso, então, veja, existem quatro... Hoje existem 4 situações para a filha do militar. Vamos tomar por base a data de 29 de dezembro de 2000. Bem, o militar que ingressou na carreira das armas posteriormente a essa data, sua filha não tem direito à pensão vitalícia. Ok? Agora, o militar que ingressou na carreira das armas antes dessa data, se ele veio a óbito antes dessa data, suas filhas, obviamente, têm direito à pensão vitalícia, certo? Agora, o militar, ele era militar em 29 de dezembro de 2000. Ele teve o direito de escolher, e esse direito de escolha gerou 2 situações. Aqueles que resolveram contribuir com a rúbrica pensão militar 1,5%, eles mantiveram o direito da pensão vitalícia de suas filhas. Já aqueles que, mesmo sendo militares em 29 de dezembro de 2000, optaram por não escolher, eles não mantiveram o direito à pensão vitalícia das filhas. Obviamente que esse militar, ele faleceu posteriormente a essa data. Mas, mesmo assim, as suas filhas vão ter direito a essa pensão vitalícia. Eu aqui em casa tenho 3 filhas, tá certo? Então, essa regra de transição, ela existe. O Instituto da Pensão Vitalícia para a Filha de Militar acabou? Acabou. O que existe é um resíduo, certo? É uma regra de transição que vai durar por cerca de 100 anos. A verdade é essa. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Se ela estiver viva daqui a 80 anos, essa regra de transição já durou 100 anos. Ela vai ter direito à pensão vitalícia, porque eu estou contribuindo para isso. Certo? Eu estou alimentando o sistema com uma contribuição. Eu estou financiando o sistema. Então, isso é outra falácia que a gente tem que derrubar. Não é uma coisa de graça. Isso custa caro para a gente. Eu já estou pagando há mais de 20 anos. Enquanto eu estiver vivo,
eu vou continuar a pagar, certo? Então, a resposta à sua pergunta seria a seguinte: o Instituto da Pensão Vitalícia para a Filha do Militar acabou com a medida provisória 2215 do ano de 2001. Entretanto, existe uma regra de transição que privilegia o direito adquirido. Existem filhas de militares que recebem atualmente a pensão vitalícia e existem aquelas que vão receber, que vão se habilitar no futuro, sim, mas tudo legalmente. Que fique bem claro isso. Exatamente. É porque o pessoal, eles só contam, o Zé Moura, eles só contam um pedaço da história, que nós estamos tentando contar para o nosso público a história inteira. O Batista trouxe uma coisa que é importante para o público em geral, que não tem um certo conhecimento jurídico, que entender. Né? A Constituição de 88, ela privilegia o direito adquirido, está lá. Então, a lei, normalmente qualquer lei previdenciária, quer seja militar, quer seja em geral, o tempo rege o ato. Ou seja, se você, na época, você tinha o direito, você tem que ter uma regra de transição para tudo. Hoje, com a emenda constitucional 103, nós temos 5 regras de transição para a aposentadoria do civil. Com a lei nova de 2019, temos várias regras de transição. Então, em 2001, não dava para acabar, de repente, e extinguir quem tinha direito. Então, tinha que se criar uma regra de transição. Isso sempre vai ter no direito. Sempre você vai ter regras de transição. O problema é que o pessoal pega essas regras de transição e cria notícias normalmente falsas, entendeu? Então, quando se fala hoje que a pensão da filha do militar continua existindo, sim, algumas sim, por causa que a Constituição prevê isso. Você não pode, o tempo rege o ato. A lei, a partir do momento, ela passa a valer para quem ingressar naquele regime. Vou dar um exemplo. Hoje é 35 anos de serviço para se aposentar, né, para o militar. Até então era. Mas quem entrar a partir de hoje é 35. Quem entrar a partir de hoje tem uma série de descontos previstas, inclusive a pensionista, que hoje, se por acaso eu falecer, ou alguém falecer e ter direito à minha pensão, a pensão do Batista, as regras mudaram, o desconto aumentou, são várias alíquotas que aumentou. Então, em geral, se a gente pegar desde da lei Eloy Chaves, que instituiu a Previdência Civil, e a que instituiu a Previdência dos militares, teve que haver constante mudanças, porque a gente envelheceu, hoje a gente vive mais, hoje a mulher está no mercado de trabalho, e cada mudança dessas tem que ter regra de transições. É impossível se fazer direito sem regra de transição e sem garantir o direito adquirido. Então, as pessoas não entendem que o direito adquirido é uma coisa que tem que ser cumprida, né? E é isso que gera problemas com relação às notícias que a gente acaba vendo na internet, principalmente.